Tá rolando? Então vamos lá. Então vamos lá. A ideia aqui é construir, em vez de fazer uma junção PN, é agora a gente combinar duas junções PN. Tá? Essa é a ideia básica, beleza? E aí vai ter duas formas de fazer isso, tá? Eu vou desenhar esquematicamente assim. A primeira delas é fazer um sanduichinho assim, N, P no meio, N, ok? E aí repare que essa estrutura aqui é como se fosse, toma muito cuidado com isso, tá? Como se fosse, beleza? Um diodo apontando nessa direção aqui e um diodinho apontando nessa direção aqui, beleza? Como se fosse, beleza? Então muito cuidado com esse negócio, porque se você parar para olhar essa estrutura, se você parar e ficar entendendo essa estrutura só assim, repare que quando esse cara de baixo estiver tentando conduzir, o de cima não deixa conduzir, e a corrente é zero. Quando o de cima está tentando conduzir, o de baixo não deixa conduzir, a corrente é a mesma e a corrente é zero. E aí esse cara é sempre corrente zero, beleza? Se você parar para entender esse cara desse jeito, é um treco meio inútil, tá? Então vamos por partes aqui na hora de analisar esse troço, tá? Só que eu tenho um dual. Onde eu botei N, eu podia ter escolhido botar região tipo P e vice-versa. Então podia ter feito uma outra estrutura que era P, N e P. Inverter, como se fosse inverter a polaridade das junções. Beleza? A estrutura do lado esquerdo a gente vai chamar de transistor NPN, por razões óbvias. E o transistor do lado direito a gente vai chamar de PNP, por razões óbvias. Beleza? Ainda, tá? E aí vocês olham com detalhe lá na aula passada o porquê, tá? A gente vai escolher uma dessas regiões aqui para ter uma dopagem mais elevada do que as outras, tá? Em geral, quando a gente marca assim N e P, a gente está considerando que a concentração de dopante no lado N é parecida com a concentração de dopante no lado P, beleza? Assim, a gente normalmente faz essa hipótese, as duas coisas são parecidas, tá? Aqui a gente vai escolher uma das regiões para ter uma dopagem um pouco mais elevada, tá? Então, eu vou marcar aqui com N+, beleza? E aí, qual que é a ideia? É que, na hora que essa junção PN+, ou NP+, estiver conduzindo, a corrente de elétrons não vai ser igual à corrente de lacunas, beleza? Eu vou ter mais corrente de um deles do que do outro. No caso aí do lado esquerdo, como tem mais elétron do que lacuna naquela junção de baixo, a corrente de elétrons vai ser maior do que a corrente de lacunas, na hora que ele estiver conduzindo aquela junção. Do lado direito, como tá P+, ali, tem mais concentração de lacunas no lado P da junção. Na hora que aquela junção ali, P mais N, do transistor da direita, estiver conduzindo, vai ter a corrente de lacunas maior do que a corrente de elétrons. Tá? E aí isso aí vai ser importante, porque é isso daí que vai permitir a gente fazer o ganho no circuito. Tá? É essa a diferença de correntes aí, beleza? No cara do lado esquerdo, vamos estudar brevemente, meio que a título de revisão, essa ideia aqui. Eu vou dar nomes aqui para as três regiões, tá? Eu vou chamar essa região de baixo aqui de emissor. Eu vou chamar essa região do meio aqui de base. E vou chamar essa região essa região de cima aqui de coletor. Nos dois caras, tá? Nos dois caras. Do jeito que está desenhado aí. Beleza? Vai ficar claro por quê. Vamos lá. Eu vou usar, o clássico, tá? Eu vou usar a tensão do emissor como a tensão de referência para tudo que vai acontecer aqui dentro. Beleza? Eu podia escolher uma outra tensão de referência. Você pode escolher do jeito que você quiser. Só que tem que ajustar as equações adequadamente. Tá? O clássico é fazer do jeito que eu vou fazer aqui, vocês vão ver que acaba sendo razoavelmente fácil de criar uma intuição sobre ele, se você deixar, tá? Então vou usar a tensão de emissor como referência, eu vou marcar ela aqui com 0, porque ela é a minha tensão de referência. Não estou dizendo que no circuito tem que colocar o 0 ali, os 0 volts ali. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que para estudar a característica desse cara, eu vou usar essa tensão como tensão de referência, para as outras, ok? Vou botar uma tensão aqui entre a base e o emissor, que eu vou chamar de VBE, que significa a tensão da base menos a tensão do emissor. Beleza? E repare, professor, mas você escolheu a tensão do emissor igual a 0. Pois é, eu podia me referir só como VB. Mas num circuito, na hora que eu for fazer algum circuito,
Não necessariamente o emissor vai estar na tensão 0 volts do circuito, beleza? E aí eu vou ter que fazer essa diferença aí, porque o que vai me interessar é a tensão líquida que tem entre a base e o emissor, tá? Quanto que é a diferença de tensão que tem entre a base e o emissor. Por isso que eu já vou considerar aqui. Mas para todos os efeitos, VB a tensão da base menos a tensão que tiver no emissor no seu circuito, beleza? E eu vou pegar e vou marcar essa outra tensão aqui, vou chamar ela de VCE, pela mesma razão, tá? É a diferença que tem entre a tensão do coletor e a tensão de emissor, beleza? Vamos lá. O caso mais interessante de funcionamento desse cara aqui é o que a gente vai chamar de modo ativo, beleza? Mas ele vai ter 3 modos de operação, tá? O modo de corte, o modo ativo e o modo de saturação. Vamos ver brevemente o modo ativo, que é de longe onde a coisa é o mais interessante. Os outros são mais tranquilos, tá? No modo ativo, o que a gente vai querer fazer é essa junção. A gente vai querer que essa junção base-emissor esteja diretamente polarizada, beleza? Esse diodo aqui, como se fosse um diodo conduzindo nessa parte aqui. E a gente vai querer a outra junção, essa junção base-coletor, reversamente polarizada. Porque a ideia aqui é o seguinte, é ter uma junção reversamente polarizada e a gente usar uma outra junção para injetar cargas nessa junção reversamente polarizada. Essa que é a ideia do modo ativo, beleza? É ter uma junção diretamente polarizada, que vai ser essa aqui de baixo, injetando cargas numa outra junção, beleza? E aí usando aquela ideia de que tem um campo muito intenso aqui, toda vez que uma carga entra nessa junção aqui, naquela região de depressão, ela é acelerada lá para o outro lado. Ela é coletada e vai para lá do outro lado, beleza? Essa que é a ideia, ok? Então vamos lá. Para isso aqui funcionar desse jeito então, repare o que a gente vai precisar. Primeira coisa, eu preciso que a tensão VBE seja maior do que 0. Porque eu preciso ter mais do lado de cá e menos do lado de cá, para essa junção aqui conduzir, certo? Beleza? Na hora que isso aí acontecer, na hora que estiver acontecendo, a gente vai ter corrente de lacunas e corrente de elétrons, certo? A corrente de difusão de lacunas e a corrente de difusão de elétrons. A gente vai ver nessa junção, né? Então eu estou vendo aqui, ó, corrente de lacunas vindo nessa direção, beleza? E eu vou ter corrente de elétrons indo nessa direção. Deixa eu escrever aqui H+, que são as lacunas, e os elétrons vindo para cá. Ok? Repare que aí vocês vejam lá na aula passada, tá? Mostrei lá em detalhe, vai existir uma diferença, um gradiente de concentração dentro da base, ali na base, um gradiente de concentração de elétrons, onde do lado de cá, na junção que está diretamente polarizada, tem muito elétron, que tem muito elétron chegando ali, tá? E do lado de cá tem pouco elétron, porque todo elétron que consegue chegar ali é acelerado lá para o outro lado da junção, beleza? Então vai ter corrente de difusão de elétrons na base, uma corrente grande, beleza? Uma corrente razoavelmente grande, tá? De tal forma que esses elétrons aqui conseguem chegar aqui na região de depressão, vão ser acelerados e vão ser coletados lá do outro lado, beleza? E aí repare, olha o que a gente está vendo de correntes, tá? Eu estou vendo corrente de lacunas indo da base para a região do emissor, beleza? Essas lacunas têm que ser fornecidas por alguém. No caso aqui, elas estão sendo fornecidas, aqui é H+, elas estão sendo fornecidas pela aquela fonte de tensão VBE, beleza? Repare que eu tenho um monte de elétrons, tá? Saindo para cá, né? Ó, é menos. Beleza? E esses elétrons têm que ser absorvidos lá por aquela fonte VCE. Tranquilo? Consequentemente, eu ainda tenho um montão de elétrons, porque repare, a quantidade de elétron que está saindo daqui e indo lá para cima é maior do que a quantidade de lacuna que está chegando aqui. Então tem um desbalanço, tipo, tem mais elétron indo para cima do que lacuna vindo para baixo para compensar, tá? Então ainda tem um fluxo de elétrons aqui que está sendo fornecido por esse terminal aqui, vamos chamar assim, pelo terra, né? Tá? Que é, se você parar para pensar, isso aqui está conectado com esse cara e o que o dispositivo está fazendo é elétron circular nesse sentido aqui, ó, nesse ramo. É isso que está acontecendo. Beleza? É isso que está acontecendo. Tranquilo? E repare, esse ponto aqui, ó, também está conectado aqui. E aí o que o circuito também está fazendo é lacunas circularem por aqui. Tudo bem? Então tem lacunas aqui, ó, circulando, forçando lacunas circular nesse ramozinho menor.
e tem elétrons circulando nesse ramo maior aqui. É isso que está acontecendo no circuito, beleza? A gente não está criando carga de lugar nenhum, a gente só está fazendo carga circular ali nesses ramos aí, na hora que a gente aplica essas tensões, beleza? Em termos das correntes de circuito, porque isso aqui são o que eu estou vendo o movimento das cargas, tá? Repare que a corrente convencional que eu estou vendo é no sentido das cargas positivas. Então eu estou vendo IB entrando na base, positivo. Eu estou vendo IC vindo para cá, né? Ó, entrando no coletor, que é o contrário da corrente de elétrons. E eu estou vendo IE descendo aqui. Todo mundo tá tranquilo? E percebo mais uma coisa. Lei de Kirchhoff das correntes, ela não vale só para um nó, ela vale para um volume qualquer. Tá? Isso aí vem lá das leis de Maxwell, beleza? Desde que não acumule carga dentro desse volume, que é o caso aqui, beleza? Então, nesse caso aqui, vai valer a ideia de que a soma das correntes que está entrando tem que ser igual à soma das correntes que está saindo. Então, a gente vai poder escrever aqui IE igual a IC mais IB, beleza? Independente do modo de operação que tá funcionando, ok? Independente do modo de operação, tá? Se a gente usar essa convenção de sinais, que vai ser o que eu recomendo que vocês fiquem fazendo, ok? Repare que a gente ainda precisa de uma condição adicional aqui para isso aqui funcionar. Essa primeira garante que a junção base-emissor está diretamente polarizada, certo? Eu preciso que a outra junção esteja reversamente polarizada, para isso aqui tá funcionando desse jeito aqui, beleza? Para isso, eu preciso que a tensão que eu estou vendo no coletor seja maior do que a tensão que eu estou vendo na base, beleza? Se eu botar mais aqui, menos aqui, a junção base e coletor vai ficar reversamente polarizada. Todo mundo de acordo aí? Todo mundo ok com isso? Então a gente vai precisar que o VCE seja maior do que a tensão VBE, que é essa segunda condição vai ser para garantir que tem uma junção reversamente polarizada, beleza? E é por isso que eu gosto que, pare, entenda o que está acontecendo ali, pelo menos estruturalmente, tá? Porque isso daqui é o que a gente vai precisar verificar na hora que a gente estiver calculando o circuito lá. Falar, será que está no modo ativo? A gente vai lá, faz as contas, vê se está no modo ativo. E para checar se está no modo ativo, a gente verifica se essa relação de tensões aí é válida, é verdadeira. Beleza? Na hora que eu estou fazendo o projeto do circuito. Eu quero que ele vá para o modo ativo. Então eu preciso dar um jeito de aparecer essas tensões aí desse jeito. VCE é maior que VBE e o VBE é maior que zero. Beleza? Só que em vez de ficar decorando, eu acho mais razoável você ficar o tempo todo pensando, se é para operar no modo ativo, então eu quero que essa junção aqui, essa junção base emissor esteja diretamente polarizada e essa outra junção que tem do lado de cá, que é a base e coletor, esteja reversamente polarizada. Beleza. Aí você dá um jeito lá. E aí é só lembrar aqui. Isso aqui é a parte fácil de lembrar. O lá setinha que está marcando aqui, é a mesma direção que seria que a junção interna lá do dispositivo está apontando, tá? E a outra junção na direção contrária. Tudo bem, gente? Beleza? Então, esse aqui é a operação no modo ativo, tá? Deem uma olhada lá também na aula passada. Lá eu faço a conta, beleza? Mas, no modo ativo, a gente vai ter duas relações que vão tá válidas, tá? A primeira delas é a corrente de coletor vai ser beta vezes a corrente de base. E C igual a beta IB, tá? E esse beta, pra gente vai ser um parâmetro do dispositivo. A gente vai ler ele no datasheet, tá? E já adiantando um pouco, antes até de mostrar o datasheet, vocês vão ver em vários lugares, o beta é uma notação ligeiramente mais moderna, tá? Vocês vão ver em vários lugares o beta sendo chamado de HFE, que era de uma modelagem antiga em parâmetros, que a gente chama de parâmetros H, para esse tipo de circuito. Era coisa de um treco lá de quadripolos, tá? Mas ficou esse nome aí, HFE, principalmente em datasheet americano, tá? Mas é isso daí. Então, primeira coisa, vai valer essa relação aqui, IC igual a beta IB, tá? E esse beta, a ideia é que ele seja um valor grande, beleza? Vocês vão ver lá que, assim, raramente vocês vão achar um transistor que tem um beta menor do que 100, assim, é difícil de achar, tá? Beleza. Daí pra cima. A segunda coisa é, o IC, ele vai ser
ele vai ter uma dependência exponencial com a tensão do VBE, tá? Então ele vai ser IS, que para todos os efeitos é uma constante pra gente, tá? Como se fosse aquela quantia de saturação do diodo, beleza? Vezes exponencial do VBE, dividido por VT, que é a tensão térmica, aquele 26 mV a temperatura ambiente, KT sobre Q, tá? Então vai ser isso aqui, beleza? Se você estiver considerando efeito Early, e aí, tipo, dá uma revisada na aula passada, tá? Efeito Early vai aparecer do seguinte fenômeno, tá? Na hora que a gente mexe na tensão VCE, na hora que a gente varia essa tensão VCE, essa junção aqui, base-coletor, ela está reversamente polarizada, tá? Na hora que a gente muda a tensão e deixa ela mais reversamente polarizada, tá? Às vezes a gente quer aumentar aquela tensão e ela fica mais reversamente polarizada, a região de depressão aqui alarga, tá? Ela vem para cá. Ela muda o ponto onde está a inversão de cargas ali, beleza? E aí, na hora que, revise lá na aula passada, na hora que a gente faz a conta do gradiente de concentração aqui na base, muda o gradiente de concentração, e aí muda a corrente, tá? Muda a corrente que a gente está observando, tá? Para levar esse fato em consideração, o que normalmente a gente faz é usar um modelo linear, e aí o modelo linear é 1 mais VCE, que é a tensão que está aplicada lá, tá, do circuito, dividido por VA, que a gente chama de tensão early, e para todos os efeitos para a gente é um parâmetro também do transtor, beleza? É um número, ok? Tá? E é dado, assim, a gente chama de tensão porque é dado em unidades de tensão, ok, gente? Repare uma coisa, se você estiver desprezando o efeito early, tá? Desprezando o efeito early, assim, uma primeira aproximação, e você fizer um gráfico aqui, ó, VCE e C, tá? Repare que se o VCE for maior do que um VBE que você colocou lá, tá? Só vale para esse caso, VCE maior do que o VBE, porque senão isso aqui não está sendo verdadeiro, tá? Repare que se estiver desprezando o efeito Early, se esse VA for infinito, por exemplo, tá? A corrente não depende da tensão VCE. A corrente aqui, ó, não depende do VCE, beleza? E aí é uma reta, né? Uma reta assim horizontal, beleza? E repare, uma reta horizontal no gráfico VI é os mesmos pares de terminais aqui, tensão e a corrente nos mesmos pares de terminais. Isso aí é uma fonte de corrente, beleza? Então isso aqui, ó, é parecido com uma fonte de corrente entre o terminal do coletor e o terminal do emissor, beleza? E aí quanto que é o valor dessa fonte de corrente? IS exponencial de VBE dividido por VT. E aí você controla o valor da corrente controlando o valor do VBE, beleza? Se tiver considerando o efeito Early, que é o VCE dividido por VA, isso aqui vira uma reta, alguma coisa assim. Vai ter uma inclinação, uma reta. Beleza? Ó, isso aqui é a equação de reta, né? Tá? Isso aqui é a equação de uma reta. Beleza? E aí uma reta no gráfico VI é um resistor, né? Então é como se tivesse um resistor em paralelo aqui com a fonte de corrente. Beleza? E a gente vai ver um pouco melhor esse resistor. A gente vai estudar esse resistor um pouco melhor, porque ele vai ser importante pra gente. Tudo bem? Mas é primeira aproximação isso aí que está acontecendo. Tudo ok com isso? Todo mundo está de boa com isso? Os outros dois modos, eles são razoavelmente simples de entender, tá? Esse aqui é a ideia do modo ativo, que é o que a gente vai usar para fazer amplificadores, que é quando a gente vai ter essa fonte de corrente. O segundo modo é o modo que a gente vai chamar de modo corte, que é quando as duas junções estão reversamente polarizadas. Beleza? Quando as duas junções estão reversamente polarizadas, aí é aquela ideia mesmo, tá? Ó, tem uma junção apontando para cá, uma junção apontando para cá, e as duas estão reversamente polarizadas. Quer dizer que a corrente que vem para cá é zero, a corrente que vem para cá é zero. Quer dizer que a corrente que está atravessando aqui é zero. Beleza? Se isso aí acontecer, você vai ter IC igual a zero, IB igual a zero, consequentemente o IE igual a zero. Beleza? Cuidado que não dá para falar em beta quando a gente está falando em corte, porque o beta é IC dividido por IB, sempre, tá? E aí seria alguma coisa dividida por zero. Não dá para falar em beta quando a gente está transitor em corte, tá? Toma muito cuidado com essa coisa do beta. E o que tem que acontecer para ele ir para o corte, tá? Eu preciso que a tensão VBE seja menor do que zero, para poder essa junção aqui ficar reversamente polarizada, ok? Essa junção reversamente polarizada. E eu preciso da outra junção reversamente polarizada, que já era essa condição, né? Então preciso que VBE é menor que zero e VCE maior do que o VBE.
Se acontecer isso aqui, a gente vai chamar de corte. E aí a corrente é zero, beleza? E aí o dispositivo funciona como se fosse uma chave aberta entre o coletor e o emissor. Ok? O terceiro modo é o que a gente vai chamar de modo de saturação. É quando as duas junções estão diretamente polarizadas. Tá? As duas junções estão diretamente polarizadas. Repare que isso vai acontecer quando? Tá? Deixa eu fazer de outra cor aqui, amarelo. Para depois, quando estiver estudando, que tá bem, já ficando bem poluído aqui, né? Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Quando que vai acontecer isso? Eu preciso do VBE maior do que zero para a junção base emissor estar diretamente polarizada. E eu preciso de VCE menor do que o VBE, que é a condição contrária dessa aqui, para outra junção começar a conduzir. Beleza? Nessa condição, que a gente está chamando de saturação, ok? A ideia é que não tem dois diodos conduzindo? São dois diodos conduzindo. E quando o diodo estava conduzindo, a gente substituiu ele por uma fonte de tensão. Lembra disso? Ele tentava manter a tensão entre os dois terminais. Beleza? E é exatamente isso que esse cara vai tentar fazer. Tá? Ele vai tentar manter a tensão VBE igual a um número, tá? Um valor constante que a gente vai chamar de VBE SAT, VBE de saturação. E a gente vai ler esse valor no datasheet. O fabricante vai falar isso pra gente. E ele vai tentar manter a tensão VCE constante, VCE SAT. A gente vai chamar de VCE SAT. E aí a gente vai substituir as duas junções por duas fontes de tensão com aqueles dois valores ali que a gente vai pegar no datasheet. Que seria o equivalente ao VD1 do diodo. Só que eu não vou chamar de VD1, vou chamar de VD SAT, que é o nome tradicional aqui. Beleza? Tudo bem, gente? Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa que é o seguinte. Eu gosto muito do livro do Razav. Muito do livro do Razav. Para mim, talvez seja assim, é o segundo melhor livro que tem de eletrônica que eu conheço. Tá? Só que ele tem, assim, na minha opinião, um ligeiro, eu vou botar entre aspas, para tentar ser bem assim, justo. Tá? Ele tem um pequeno problema que é o seguinte, ele é muito focado em microeletrônica. Tá? Muito focado em microeletrônica. Quando a gente está falando em microeletrônica, eu estou falando que eu, projetista, eu, engenheiro, eu vou projetar, eu vou ter acesso a projetar como que é o meu transistor. Qual que é o tamanho dele, qual que é a largura daquelas junções. Eu vou ter, pelo menos em parte, acesso a alguns desses parâmetros. Quando a gente está falando do engenheiro de eletrônica, quando você vai trabalhar com eletrônica, a gente chama de discreta, né, não integrada, você vai pegar o dispositivo pronto lá, você não tem acesso a nada disso. Você pega o dispositivo que está pronto. Tá? Você não mexe na física dele, na geometria, você não tem como otimizar nada disso. Tá? E aí o que acontece? Na hora que a gente está lá falando em microeletrônica, a gente tem acesso a alguns parâmetros que a gente não tem acesso quando a gente está falando em eletrônica discreta. Por exemplo, quando eu estou fazendo lá microeletrônica, eu consigo saber quanto que é o IS. Eu consigo chegar lá e descobrir quanto que é o VA. O fabricante fala para mim quanto que é o IS, ele fala para mim quanto que é o VA. Na hora que a gente pega o transistor pronto, eu não sei quanto que é o IS, eu não sei quanto que é o VA. Eu nunca vi, pelo menos, nenhum datasheet de dispositivo discreto. Tá? Pelo menos eu nunca vi. E aí, qual que é vamos chamar assim, entre aspas, o problema do livro. Tá? É um problema do livro, mas eu gostaria que vocês fizessem os exercícios, leiam os exercícios resolvidos, façam alguns exercícios, pelo menos, para praticar lá do jeito que está lá. Beleza? Tipo, tem coisa boa lá. O problema é, aqueles exercícios não te ajudam muito na hora que você... Pô, preciso pegar esse dispositivo aqui, eu tenho o datasheet dele. Não tem o IS, não tem o VA, o que eu faço? E aí, o que eu faço? Beleza? O que eu faço? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, os exemplos que eu vou fazer. Como é que a gente faz a conta com a informação que a gente tem. Beleza? Mas atenção para isso, tá? Porque no livro ele não mostra muito bem. O livro que mostra bem melhor esse tipo de coisa é o livro do Horowitz, que, no meu entender, é o melhor livro que já foi escrito na história sobre eletrônica. Tem uma terceira edição mais nova, ele custa, ele custa uns R$700 esse livro, tá? Ele é bem caro, mas assim, se alguém for trabalhar com eletrônica um dia, esse livro vale a pena ter. Você vai usar a vida inteira, tá? Ele mostra para você essa conta a coisa de um jeito um pouco mais prático. Sem focar em microeletrônica, porque o foco daquele livro não é esse. Tudo bem? Ele foca muito em microeletrônica, que vai ser um problema também quando a gente falar de transistor MOS.
Não, ele usa dados que a gente normalmente não tem acesso. Por exemplo, o IS. Ele vai falar para você, resolve tal coisa, isso aqui com IS de 3 vezes 10 a menos 16 amperes. Aí você fala, tá, mas tipo, você olha no datasheet, pega qualquer dispositivo, procura, vai olhar o datasheet, você não encontra essa informação. E como é que você faz para trabalhar, entendeu? Aí começa a ser um problema. Tudo bem? Mas você vai ver que, tipo, vai ser possível, a gente vai dar um jeito de resolver. Lógico, a gente sempre vai dar um jeito de resolver, a gente vai usar a informação que a gente tem. É bem mais fácil de resolver a coisa na eletrônica discreta, no meu entender, do que no microeletrônico. Como eu tenho menos informação, vou usar um modelo mais simples. Beleza? Essa que é a ideia. E o modelo mais simples é mais simples, pô. Tá? Vai ser mais tranquilo. Tudo bem, gente? Ótimo. Em relação ao transistor PNP, que aí é onde a coisa começa a ficar confusa. Beleza? Se eu usar o emissor, e eu vou usar o emissor como referência também. Tá? Eu vou fazer aqui o que tradicionalmente seria a primeira ideia. Provavelmente alguém começou fazendo assim e depois falou, acho que não é muito legal essa escolha de tensões que eu fiz. E eu já vou mostrar por quê. Tá? E aí a gente vai mudar a escolha de tensões, vai reescrever as equações para ficar igual às equações que a gente já tem. E esse que é o ponto. Tá? Para poder ficar, em vez de a gente ter 2 modelos, a gente vai ter um modelo. Por isso que eu falei, é diferente, mas é igual, porque a gente vai usar as mesmas equações. Uma ligeira adaptação. Beleza? Então vamos lá. Se eu escolher a tensão do emissor como uma tensão de referência, eu vou chegar aqui e eu vou ter uma tensão que eu vou chamar de VBE, certo? Eu vou ter uma tensão aqui que eu estou chamando de VBE, mesma coisa que eu estou fazendo do outro, tá? E eu vou ter uma outra tensão aqui que eu estou chamando de VCE. Exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Beleza? Então vamos lá. Para botar esse cara no modo ativo, eu preciso que, primeira coisa, essa junção base-emissor, que é essa aqui de baixo, esteja diretamente polarizada. Ok? Diretamente polarizada. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. A junção de baixo aqui estava diretamente polarizada, eu vou fazer a de baixo ser diretamente polarizada. Tá? Só que, para isso aí acontecer agora, eu preciso botar mais do lado de cá e menos aqui. E repare, eu já travei o lado do mais no 0. Então, eu preciso no lado menos, eu preciso botar uma tensão negativa, né? Então, eu preciso que o VBE seja negativo. Aí o negócio já começa a enroscar. Porque a eletrônica não gosta de tensão negativa. A gente gostava, eu acho que nem na galera dos anos 60, 50, que é bem, assim, eletrônica roots, tipo assim, eletrônica raiz, né? Hoje em dia a gente é Nutella, tá? Assim, mas a galera eletrônica raiz, eles usavam tensões negativas. Mas eu imagino que os caras não gostavam, tá? Porque precisa de duas, em princípio, precisa de 2 fontes de alimentação. Tá? E aí imagina você vai mandar um negócio, sei lá, vai fazer um satélite, vai mandar um negócio para o espaço. Eu não sei como é que é o circuito lá que da Apollo, por exemplo, sei lá, dos primeiros satélites. Eu não sei como é que é, tá? Mas eu já começo a ficar pensando no problema, porque se o cara precisa de 2 fontes de alimentação, são 2 pontos para dar problema. E é o crucial. Se deu ruim na fonte de alimentação, acabou. Tipo assim, acabou a tua missão, cara. Tipo assim, tudo. É o ponto de falha é extremamente crítico. E você vai botar 2. E as 2 são essenciais. E não é uma para fazer redundância da outra, é 2 essenciais. Aí você tem 2 pontos de falha críticos. Então eu imagino que os caras também não gostavam de fazer isso. Tá? Avião, mesma coisa. Eu imagino que eles não gostavam. Mas ainda assim eu via. Não sei como é que era, mas eu imagino que eles não gostavam, tá? Porque, por exemplo, foi uma fonte de tensão. Aí, para fazer redundância, seria. Porque imagina que seria uma fonte de tensão em série. Outra fonte. Em série não. Nossa, eu nem. Teria que parar e pensar como é que faz. Eu colocaria uma outra fonte lá, tipo, em paralelo, só que com algum circuito de controle para decidir qual fonte usar. Claro que, repare, que isso aí vai implicar que eu tenho algum circuito que consegue, tipo assim, avaliar, entre aspas, a saúde do circuito, né? Decidir se ele está funcionando ou não, porque se de alguma forma ele tem um circuito lá olhando a saúde do dispositivo, ele fala, isso aqui parou de funcionar, ele desliga aquele e começa a ligar outro para substituir. Seria alguma coisa nesse sentido. Mas isso não é trivial de fazer. Não é à toa que um computador num avião é um negócio caríssimo, porque é difícil de fazer. Não é à toa que para mandar um satélite para o espaço, que é um lugar onde você não consegue trocar uma peça, sacou? Tipo, é um negócio caríssimo. São muitos milhões para fazer um circuito.
É um negócio, é complicado. Um negócio bem mais complicado do que parece, tá? E isso aí não é só coisa de aviação, não é só coisa de satélite. Trem tem esse problema, tá? Porque você não quer que um trem, quando dá defeito num trem, cara, dá um problema num trem, a parada, tipo assim, é uma catástrofe. Vocês já viram um trem de carga, cara, o bicho... Cara, um trem de carga facilmente carrega uma locomotiva, carrega 100 vagões, velho. Tipo assim, o negócio carrega lá 100 a 200 containers. Se você empilhar um em cima do outro, dá 200 containers, cara. Tipo assim, cara, 200 containers é tipo um navio, velho. É uma parada gigantesca, entendeu? Então, não é pra falhar, tá? Pensa aí, sei lá, Petrobras pega, manda sonda submarina. Cara, os bichos mandam equipamento pra um lugar que a gente não sabe como é que manda uma pessoa até hoje, velho. A gente foi na Lua e a gente não sabe ir com uma pessoa até o fundo do mar. E a galera manda equipamento até o fundo do mar e tira petróleo lá de baixo. Sem ir ninguém lá embaixo. Então, é um negócio que não pode falhar. Porque se falhar, dá essa treta daí que você tá vendo aí de derramar óleo, não sei o quê. Sacou? Que você tá vendo aí, tipo assim. Eu cheguei aqui no Brasil e tem, sei lá, tem uma catástrofe ambiental acontecendo aí. E eu falei, pô. Quando tava queimando a Amazônia, tava todo mundo falando. Quando joga óleo no mar lá, ninguém fala nada. Não entendo, não. Mas, enfim. Tá? Tipo assim, tem vários sistemas que são críticos, né? Eletrônica de consumo é bem mais fácil de fazer, que é tipo computador, telefone. Porque se der problema, você vai lá, joga fora, pega outro. Ou você manda para assistência técnica, ele tira a fonte, tira a placa, bota outro no lugar. Tipo, ninguém vai morrer por causa disso. Beleza? Mas num carro, um trem, um avião, um negócio um pouco mais complicado. Beleza? Mas seguindo aqui. Repare que o primeiro problema aqui já começa, então, preciso de tensão negativa. Beleza? Preciso dessa tensão negativa, tá? Ainda, eu quero que a junção, essa junção aqui, ó, base e coletor esteja reversamente polarizado, certo? Reversamente polarizado. Então, eu preciso de mais do lado de cá e menos do lado de cá, certo? Todo mundo tá vendo lá? Então, eu preciso que VCE, que é a tensão que eu escolhi lá no coletor, no coletor, seja menor do que essa tensão VBE que eu botei aí, né? Então, tá vendo? Eu preciso que isso aqui aconteça, tá? Só que repare, isso aqui é um número negativo. Então, eu preciso de um número mais negativo ainda. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, o VBE tem que ser negativo, tem que botar a tensão negativa, e o VCE tem que ser um número negativo, tem que botar a tensão negativa. Beleza? Então, a gente ficou operando no mundo das tensões negativas. Eu já vou mostrar como é que a gente faz para evitar isso. É simples, mas é onde dá bug, é onde dá nó na cabeça de todo mundo. Tudo bem? Mas vamos lá. Repare que onde era N virou P, onde era P virou N. Onde era N virou P, onde era P virou N. Então quer dizer que onde era corrente de lacunas, que era essa daqui, ó, vindo da base para o emissor, agora é corrente de elétrons, certo? Tudo bem? Corrente de elétrons. Essa corrente aqui, ela vai ter que ser fornecida pelo aqui na base, né? Ó, tem que injetar esses elétrons aqui. Beleza? Então, oi? Não, de lacunas era aqui, ó. Era aqui, ó. Como é que é? Calma. Muita calma nessa hora. Lembra? Na junção diretamente polarizada, que é essa daqui, eu vou ter corrente por difusão. Elétrons vindo daqui para baixo e eu vou ter lacunas vindo daqui para cima. Eu vou ter as duas. Só que tá vendo que aqui eu botei P+? Quer dizer que a corrente de lacunas que vai estar indo na direção aqui do jeito que eu desenhei, para cima, vai ser maior, tá, do que a corrente de elétrons que está descendo aqui. Isso você revisa na aula passada. Botei a conta lá, tudo certinho. Isso se a tensão for positiva do VBE. Não, se a tensão estiver negativa, né? Se ela estiver diretamente polarizada. Tomar cuidado com esse negócio de tensão positiva e negativa. O que importa aqui é que essa junção esteja diretamente polarizada. Para isso que acontecer. Qual a tensão tem que colocar, eu não sei. Eu sei que tem que estar diretamente polarizado. Ou seja, a N tem que ser mais negativo que o P. O N tem que ser mais negativo que o P, exatamente. Nessa junção aqui de baixo. Perfeito? Mesma coisa que a gente fez aqui do lado de cá. Mesma coisa. Só que agora a junção tá... É como se eu tivesse pegado o diodo e rotacionado ele. Está invertido. Beleza? Ótimo. Repare que se eu estou injetando elétrons para cá, a corrente convencional vai ser para fora, né? Então a corrente IB,
que eu vou convencionar positivo vai ser para fora, que é o contrário da outra, do transistor NPN. Tudo bem? Tudo bem até aí? Ótimo. Seguindo, repare que a física básica é a mesma, tá? Eu vou estar injetando lacunas do lado de cá, vou estar pegando lacunas, injetando. Eu vou ter uma concentração bem grande de lacunas numa região aqui no começo da base, né, entre aspas. E eu vou ter, como a junção de cima está reversamente polarizada, toda a lacuna que chega aqui é coletada e vai lá para o outro lado. Então tem uma concentração muito baixa de lacunas aqui, ó, nessa linha. Tá? Então tem um gradiente de concentração de lacunas, mesma história que eu fiz para os elétrons, veja na aula passada. Isso quer dizer que as lacunas vão conseguir, de alguma forma, atravessar e chegar lá do outro lado e serem coletadas. Ok? Essa aqui é a ideia básica. Tá? E aí, ó, do mesmo jeito que aqui eu estava rodando elétrons, aqui eu vou estar rotacionando, vou estar girando, como se fosse girando, né? Ó, nessa malha aqui, lacunas. Do mesmo jeito que aqui eu estava girando as lacunas, acelerando elas, aqui eu vou estar girando os elétrons. E repare, ó, o sentido que essas lacunas estão, tipo, o sentido horário aqui, é o mesmo que esses elétrons estão vindo, só que, porra, a corrente de elétrons, a corrente convencional ficou ao contrário. Por isso que a corrente ficou ao contrário. Tudo bem? Repare ainda. Oi. Aquilo ali é um ground? Não. Do de baixo. Isso aqui é a tensão zero, que eu escolhi como zero. A gente não vai queimar porque a gente está botando positivo. Muito cuidado porque você está pensando na fonte como um equipamento. Aqui a fonte para mim não é um equipamento. A fonte para mim é uma coisa que me diz que essa tensão, a tensão entre esses dois pontos aqui é constante. Muito cuidado. Cuidado porque você está pensando na fonte como um equipamento físico. Isso. Agora eu vou repetir para você a coisa que eu falei para vocês, acho que foi a primeira coisa talvez que eu tenha falado para vocês. Esquece as coisas do mundo físico aqui. Esquece. Na hora que eu desenho uma fonte de tensão, não existe um equipamento que faz isso. Não é um equipamento. Na hora que eu desenho essa junção, não é um equipamento, não é uma coisa que você pega na gaveta. É só matemática. Na hora que eu desenho a fonte de tensão aqui, o que eu estou querendo comunicar é que entre esses dois terminais existe uma tensão e a tensão é determinada pela fonte, sei lá, Vx. A diferença de potencial é Vx. É 1 volt, por exemplo. Mas poderia. Tá. É tipo um circuito, só botou. Hã? É um circuito, só colocou ali. O circuito vai acontecer quando eu juntar isso tudo. Tudo bem? Mas cuidado, porque quando eu faço aqui essa fonte Vx aqui azulzinha que está aqui embaixo, a gente vai convencionar como a corrente positiva a corrente que ela fornece aqui, ó, nessa direção. Para ficar aquela história de potência negativa e tal, não sei o que, convenção passiva. Mas se em algum determinado momento lá no meu circuito a corrente estiver vindo para cá, a corrente positiva, tudo bem. Isso quer dizer que aquela fonte ali está absorvendo energia. Aqui tudo bem. Aqui pra gente tudo bem, na teoria. Lá no equipamento, lá no laboratório, tem um equipamento que a gente convencionou chamar de fonte de tensão, fonte de alimentação, alguma coisa assim. E que quando a gente bota ela como carga, que é tipo assim, injetar a corrente para dentro dela, né? A corrente positiva, ela dá ruim. Ela não consegue lidar muito bem com isso. Mas por quê? Porque ela não consegue imitar isso aqui muito bem. Mas tem alguma analogia física, ou sei lá. Não tem como, porque. Não. É estranho ficar pensando numa fonte. É estranho. É estranho porque você está pensando num pensamento ao contrário. Você está pensando que o desenho no quadro, que eu estou fazendo aqui, está tentando imitar o equipamento. Mas não é isso. É o equipamento que está lá na bancada, ele tenta imitar o desenho no quadro, mas ele não consegue. Entendeu? A diferença de perspectiva? Mas é isso. Tipo assim. Mas na prática. Quem é o certo? É a questão de falar quem está certo e quem está errado. Você está pensando, o certo é o equipamento que está na bancada e o errado é o modelo. O modelo não consegue imitar muito bem o equipamento da bancada, explicar muito bem o equipamento da bancada. Tudo bem, é uma perspectiva. Normalmente quem usa essa perspectiva é o físico, é o que a gente, sei lá, entre aspas, o cientista. Em engenharia, uma visão um pouco mais útil para você entender tipo, a ideia do que é um projeto de engenharia, no meu entender, é ver ao contrário, é olhar e falar, o certo é o que está no quadro. É essa fonte aqui, ó, que funciona independente da corrente que eu botar lá. Isso vai ficar tudo, é o ideal. Isso daí é o ideal.
Agora não é entre aspas, é o ideal mesmo. Repare que ele só mora, tipo assim, ele mora no mundo das minhas ideias. O errado é o equipamento, porque o equipamento não consegue imitar isso aqui do jeito que eu quero que ele seja. Tudo bem? É uma imperfeição, o equipamento é imperfeito, na verdade. Beleza? Você pode, isso aí é uma discussão. Eu não quero ficar me estendendo muito, porque isso aí é uma discussão que, cara, atormenta os filósofos há milênios, cara. Muitos, muitos e muitos anos. Tá? É a ideia, por exemplo, é uma pegada bem platônica aqui, né? Tipo assim, o que eu tô falando. Tipo assim, tá? E você tem uma pegada mais, sei lá, aristotélica. O que conta é o do mundo material, o mundo material. O mundo material é a verdade. Tranquilo? Aqui é um negócio um pouco mais platônico, né? Tipo, existe uma coisa ideal e o mundo real imita o mundo ideal. É uma ideia meio platônica. Tudo bem? Mas é meramente uma diferente perspectiva que vai ajudar a entender qual é a atividade que eu estou fazendo. Não estou dizendo que tem uma certa e tem uma errada. Estou dizendo que essa pegada aristotélica ela ajuda a gente a entender o mundo real. Essa pegada mais platônica aqui, ela ajuda a gente a alterar o mundo real, a construir os equipamentos. Porque a gente vai ficar buscando um equipamento que faz isso aqui, que tenta imitar a minha ideia. Beleza? Seguindo. Repare que tem uma corrente de lacunas saindo aqui, que vai ser na mesma direção da corrente convencional, que eu vou chamar de IC. Então tá vendo que o IC está ao contrário da outra. Nesse caso aqui, também vai funcionar a ideia de que a corrente de emissor vai ser igual a IC mais IB. Beleza? A corrente que é a soma do que está entrando é igual a soma do que está saindo. Porque repare que do lado de cá, tem elétron chegando aqui, mas em menor quantidade do que as lacunas que eu estou jogando para cima. Tá? Então, de alguma forma, eu tenho que fornecer lacunas aqui. E é por meio dessa corrente IE. Tudo bem? E aqui a mesma ideia de que não acumula carga dentro dessa estrutura toda. Beleza? Não acumula carga aí. Essa coisa continua eletricamente neutra, né? Então, repare, a lei de Kirchhoff vai continuar funcionando igualzinho já estava funcionando antes. Mesma coisa. Beleza? Só que, perceba uma coisa. Mudou a polaridade das correntes, né? O que a gente está chamando de corrente positiva. Beleza? Mudou a polaridade. Então, primeiro detalhe. Segundo, onde eu precisava de tensão positiva, o VBE e o VCE, agora eu preciso de tensão negativa. Tudo bem? E assim sucessivamente. Mesma coisa para os outros casos aí, corte, saturação, tá? Só que assim não é muito conveniente do ponto de vista do circuito, que eu preciso ficar mexendo lá com tensão negativa, tá? A gente não gosta, beleza? O que a gente faz então? Por que foi branco o meu quadro? Então vamos lá. Agora repare uma coisa. A gente não gosta de tensão negativa, beleza? Como é que a gente faz então para se livrar dessa tensão negativa, tá? Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um offset de tensão em tudo. Vamos imaginar que a tensão mais negativa que eu precisava lá era menos 5 volts. O que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo mais 5 volts para cima. Faz sentido? Eu vou somar 5 volts em todas as tensões. Continua tudo igual, né? Por quê? Porque o que interessa é a diferença potencial entre os pontos. Se todos os pontos ficaram 5 volts acima, a diferença entre eles continua tudo igual. Beleza? Essa é a ideia básica. Repare que a ideia é bem, assim, é até ingênua, né? Tá? Como é que a gente faz isso? E aí é onde vem a coisa que pode ficar confusa, tá? Então vamos lá. Preste bastante atenção nisso, por favor, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai desenhar esse dispositivo de cabeça para baixo. Por quê? Tá? E por quê? Porque a gente meio que... Ninguém falou para vocês fazerem isso, nunca na vida, mas vocês fazem porque vocês estão careca de ver os circuitos assim. Vocês meio que desenham o circuito com uma ideia meio gravitacional. As tensões mais altas ficam na parte de cima do desenho e as tensões mais baixas na parte de baixo. Vocês fazem isso. Por quê? Não porque alguém mandou, porque vocês já viram tanto desenho assim, que vocês meio que, intuitivamente isso começa a fazer sentido. E a corrente tem que ir da tensão mais alta para a tensão mais baixa, a corrente vai indo para baixo, como se ela estivesse caindo. Como se fosse uma cachoeira. Pô, faz todo sentido, né? Intuitivamente vocês fazem isso, ninguém nunca falou pra vocês. Tem um colega aqui de vocês rindo porque, cara, teve uma revelação. Sacou? Provavelmente, né? Tipo assim, caraca, nunca tinha parado pra pensar, mas é isso. Tudo beleza? Mas é isso mesmo. Ok?
Então vamos lá. Então a gente vai desenhar seguindo a mesma ideia, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai inverter aqui onde está o emissor e onde está o coletor. Então, repare que estou desenhando como se fosse de cabeça para baixo, tá? Então aqui é o lado P+, aqui é o N e aqui é o lado P. Beleza? Segunda coisa. O emissor eu tinha botado na tensão de referência, na tensão 0, certo? Só que a ideia é, a gente vai pegar todas as tensões e subir um offset dela. Ou fazer um offset com elas, né? A gente vai somar alguma tensão, tá? Então, seguindo. A ideia é, onde tinha o 0 volts, a gente vai somar alguma tensão. Então vai virar alguma tensão fixa ainda, não era 0 volts, é uma tensão fixa, tá? Só que agora não vai ser mais 0. O 0 está em outro lugar, agora vai ser, sei lá, uma tensão, que eu não sei quanto que é. Eu não sei quanto que é, mas eu vou considerar ela a referência do meu circuito. E repare, eu vou desenhar ela com um símbolo muito parecido com o que eu estava usando, que é o símbolozinho da referência ali, né? Tá? Só que, e aí, um parêntese aqui para notação, tá? Vocês vão ver que eu vou usar o símbolo da referência assim, virar tipo o chãozinho, né? Tá? E tensões positivas constantes eu vou desenhar assim. Repare que eu preciso meio que cara, corre um risco seríssimo de ficar ambíguo esse negócio, tá? Principalmente porque vocês adoram chegar aqui e desenhar o terra de cabeça para baixo. Vocês querem desenhar o 0 volts lá, e aí vocês desenham o negócio meio que de cabeça para baixo, beleza? Para não ter esse risco de ambiguidade, eu sempre vou indicar, sempre é uma palavra muito forte, tá? Porque às vezes eu vou estar fazendo um negócio meio voando aqui, mas, na medida do possível, eu vou indicar qual é a tensão que eu vou colocar aqui, quanto que é o valor dela. E quando não tiver indicado, e for esse símbolo aqui, a gente está falando do 0 volts do circuito, ok? Agora, perceba, isso daqui quer dizer o seguinte, esse símbolozinho quer dizer o seguinte, em algum lugar no meu circuito, em algum lugar que eu não estou mostrando, mas em algum lugar, tem que existir uma fonte de tensão que conecta o 0 com esse VCC aí, com essa tensão que eu estou dando nome, tá? E o valor dessa fonte de tensão tem que ser VCC. O valor dela, sei lá, 5 volts, 3 volts, 10 volts, não sei quantos volts. Pode ser até negativo, menos 10, né? Mas algum valor. Então repare, em algum lugar tem isso aqui no seu circuito. E eu não estou mostrando. Beleza? Que é o que faz subir a tensão do 0 para uma tensão mais alta. Para subir, para dar offset, né? Beleza? Tudo bem? Essa que é a ideia aqui. Tá? Então eu vou pegar a tensão 0, vou subir essa tensão para uma tensão que eu estou chamando de VCC. Tá? E VCC não é um nome que a gente está escolhendo à toa. Vai ser a tensão que normalmente fica no coletor dos transistores NPN. Que é a tensão mais alta. Ok? É a tensão mais alta. Por isso que a gente vai chamar de VCC. Tá? Quando tiver no circuito, acho que vai ficar mais evidente que meio que sempre acontece isso. Mas vamos lá. Em algum lugar do seu circuito tem isso aqui. Exatamente. Aí tinha o VCC e o VSS. Beleza? O VSS é porque eu já estou contaminado com o transistor MOS, tá? Tipo assim, lá eu chamava de VDD e VSS, né? Que é do dreno e do sócio, né? E a fonte, que é os nomes que a gente vai usar no transistor MOS. Aqui a gente está usando emissor e coletor, então se fosse transistor alimentação, a gente vai chamar de VCC, que é a tensão mais alta, e de VEE, que é a tensão mais baixa. A tensão que usualmente vai para o lado do emissor e usualmente vai para o lado do coletor, usando o NPN como referência. Beleza? O PNP é tudo ao contrário, né? Tudo bem, gente? Então aqui eu cheguei e conectei no VCC. Ok? Tudo bem? Lembre, a tensão de emissor é a tensão de referência do circuito. Tensão de emissor é a tensão de referência do circuito, tudo bem? Tensão de emissor é a referência do circuito, tá? A tensão do emissor está no VCC. Então a tensão de base eu vou controlar com uma fonte de tensão que conecta a base no emissor, certo? Repare que a tensão mais alta está em cima, a tensão mais baixa está embaixo. Então essa fonte está assim, né? A polaridade dela que a gente está usando. Ok? E aí repare, essa fonte de tensão é a tensão. O valor dela vai ser a tensão que tem no emissor menos a tensão que tem na base. Beleza? Que é o contrário do que a gente usou lá no outro transistor, né? A gente usou base menos emissor.
Aqui a gente está usando emissor menos base. Tá? Por isso a gente vai chamar essa tensão aqui de VEB. Tudo bem? VEB. Repare que é o contrário. É tipo assim, VEB é igual a menos VBE. Tudo bem? Assim, não tem nenhuma mágica aqui. Eu só estou multiplicando por menos 1. Tá? Mas tentando fazer de um jeito que faz mais sentido, pelo menos na minha cabeça faz mais sentido. Tipo, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu estou usando o VCC como a referência. Tá? Tem um outro colega ali que está rindo, acho que ele está tendo alguma epifania também. Começa a fazer sentido um pouco melhor, né? Tá? Então vamos lá. Mesma coisa para tensão de coletor. Eu vou controlar a tensão de coletor com a fonte de tensão aqui no caso, que está usando o emissor como referência, que está no VCC. O VCC é a tensão mais alta do que o coletor, então estou do lado de cá e agora eu estou com uma tensão que eu vou chamar de VEC, que é igual a menos VCE. Não tem nenhum segredo aqui, só que agora é um negócio que faz sentido, todo mundo tá vendo? Faz algum sentido, beleza? Vamos lá. Para entrar no modo ativo, o que eu preciso? Para entrar no modo ativo, eu preciso da junção base-emissor diretamente polarizada. Ok? Mesma coisa que acontecia antes. Tá? Então, para diretamente polarizada, eu preciso de mais aqui e menos aqui. E aí eu preciso que, repare, o VE seja maior do que o VB. A tensão que eu botar no emissor tem que ser maior do que a tensão que eu botar na base. Todo mundo de acordo? Para essa junção aqui ficar diretamente polarizada. Aqui tem que ter mais e aqui tem que ter menos. Todo mundo ok? É isso que tem que acontecer, tá? Só que eu não quero escrever em termos de VE e VB, porque depois quando eu mudar a tensão do terminal lá, o VCC, pode bagunçar o negócio. Eu quero escrever tudo em termos usando o VE como uma tensão de referência. Tranquilo? Eu quero escrever tudo em termos de VE como uma tensão de referência. Repare que eu posso... Deixa eu ver como é que eu vou fazer para ficar mais simpático aqui. Porque eu posso subtrair o VE dos dois lados e eu vou ficar com VBE tem que ser menor que 0, né? Mas assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar nessa conta aqui. Eu vou subtrair o VB dos dois lados, pode ser? Vou subtrair VB dos dois lados. Aí do lado esquerdo eu vou ficar com VEB, que é a tensão que está aqui, ó. Aí escreve em termos daquela tensão que está ali. VEB tem que ser maior que 0. Todo mundo ok com isso? Isso aqui é para manter a junção base-emissor diretamente polarizado. Repare que, se eu escrever desse jeito, essa tensão que eu botar aqui, VEB, o valor da fonte de tensão aqui é positivo. É um valor positivo, uma fonte de tensão positiva. Beleza? Todo mundo ok com isso? Todo mundo confortável? Todo mundo confortável? Beleza? E repare que agora o VEB faz as vezes do VBE lá no NPN. Tá? Da mesma forma, eu preciso da outra junção reversamente polarizada. Tá? Então eu preciso, para ficar reversamente polarizado, eu preciso de mais aqui, menos aqui, certo? Seguindo então, a gente precisa de tensão mais na base, mais positiva do que na base em relação ao coletor, beleza? Então eu preciso que VB seja maior do que VC. A tensão que eu botar na base tem que ser maior do que a tensão que eu botar no coletor. Todo mundo bem com isso, né? Beleza? Repare que eu posso... como é que eu vou fazer? Eu vou subtrair dos dois lados. Eu vou subtrair VC, tranquilo? E aí eu vou ficar com VB menos VC maior do que 0. Eu vou subtrair VB dos dois lados. Eu estou fazendo bastante parcimônia, porque eu normalmente erro quando tem essas desigualdades aqui, então eu recomendo que vocês vão com muita calma também. Eu vou subtrair VB dos dois lados da equação. E eu vou ficar com menos VC maior do que menos VB. Beleza? Eu sei que vários de vocês aí vão ser mais espertos do que eu, mas toda hora que aparece o sinal de menos, eu erro o que acontece com a desigualdade.
beleza? Fazendo assim, não tem como errar, tá? Não tem como errar. Eu vou somar VE dos dois lados da equação, tudo bem? Então, vou ficar aqui com VEC, que é a tensão que está marcada aqui, certo? Tem que ser maior do que VEB, que é a tensão que eu tenho aqui. E aí agora ficou conveniente, né? E repare, VEC tem que ser maior do que VEB. Lá no NPN, VCE tinha que ser maior do que VBE. Agora repare, pô, ficou a mesma coisa, cara. Ó, isso aqui é a mesma coisa. Só troquei VEB por VBE, VBE por VEB e VCE por VEC. Mas é a mesma coisa. Beleza? Mesma coisa. Mesma coisa, não tem nada diferente, tá? Nesse caso aí, que é modo ativo, né? IC igual a beta IB, usando aquelas convenções de corrente positiva, que não é difícil de sacar. Por quê? Porque a corrente não está tentando ir do lado mais positivo para o mais negativo. Não é assim? A corrente, que normalmente a gente desenha. A corrente IE está entrando aqui. A corrente IB está entrando... Opa, desculpa. Ela está saindo aqui, né? Ela tem que vir para cá, né? O positivo aqui na fonte. Então ela está... a corrente está indo para lá, a corrente positiva. Ela tem que passar sempre saindo do mais das fontes, tá? Lembrar disso. Automaticamente a corrente IC tem que vir para cá e ela tem que descer aqui, ó, IC. Tranquilo? Então você consegue também deduzir ali do que tem que acontecer, tá? IC é igual a beta e B, se você usar essas convenções aqui. E o IC é igual ao IS... Vou chamar de SP, só para fazer uma diferença lá com o NPN, porque não precisa ser o mesmo número, beleza? É outra constante. Vezes exponencial do VEB, que é a tensão que está controlando aqui agora. Só que repare, VEB e VBE é a mesma coisa, né? É um menos o outro. É assim, um é o menos o outro, tá? Mas é essencialmente a mesma coisa. É a tensão que tem entre a base e o emissor. Beleza? Se você quiser usar VBE e fazer a conta em módulo, vai dar certo também. Para não ficar com o número negativo, beleza? Dividido por VT, que é o KT sobre Q, 1 mais VSC dividido por VA. Ok? E aí, repare, opa, isso aqui, se eu fizer o gráfico VCE e C, a partir da tensão VBE, que é isso aqui, né? Ó, o VBE tem que ser positivo e o VCE tem que ser maior do que o VBE. E repare que eu vou ter esse problema, tá? Na hora que eu estiver falando do transistor PMNP, eu vou ficar usando VBE, VCE, assim, na sua cabeça você arruma aí a coisa, beleza? Já comecei aqui a estragar aqui, meu monólogo estava bom até agora. Mas repare, a tensão é independente da corrente, numa primeira aproximação. Se eu estiver considerando aqui o efeito Early, vai ter uma inclinação, essa é uma reta. É a mesma coisa, né? Ó, uma fonte de corrente com resistor aqui. Só que em vez da corrente ir do coletor para o emissor, ela vai do emissor para o coletor. Lembra que o emissor está aqui em cima e o coletor está aqui embaixo. Tudo bem, gente? Tá ok? Mesma coisa, tá? Modo corte, as duas junções reversamente polarizadas. Modo de saturação, as duas junções diretamente polarizadas. E aí você sabe o que fazer. Porque aí é como se fossem diodos. Beleza? Esse aqui é o cara mais chatinho. E aí acho que esse aqui é o quadro. É tipo assim, você precisa guardar alguma coisa? Vocês não vão colar na prova. Vocês são gente boa, sacou? Mas se você fosse colar, vou dar uma dica. Se você fosse colar, o que eu vou desenhar agora é a única coisa que você precisa saber. E vai ter uma tela dessa aqui pro transistor MOS que vai ser muito parecida. Beleza? Vai ser muito parecida, tá? Mas vamos lá. Ó. Em resumo, então, que você precisa sacar. No transistor NPN, repare que a setinha saindo do transistor, né? Tá? Eu vou ter aqui, ó, tensão VBE, que vai funcionar como uma tensão de controle para todos os efeitos, tá? Eu tenho essa tensão VCE, eu tenho a corrente IC entrando aqui e a corrente IB entrando aqui. E aí eu tenho três possibilidades, tá? Eu tenho, primeiro aqui, transistor está operando em corte. Isso aqui vai acontecer quando? Tá? Quando o VBE for menor do que zero e, muita atenção na ênfase, e as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? VBE é menor do que zero e o VCE maior do que o VBE. Se isso aqui acontecer, o IB é igual a zero, o IC é igual a zero, consequentemente o IE vai ser igual a zero, que é a soma dos dois,
E aí repare. Esse cara aqui é muito parecido com uma chave aberta. Onde aqui é o coletor, aqui é o emissor, aqui é o coletor, aqui é o emissor. Repare que é uma chave aberta, uma chave eletrônica agora. Beleza? Eu abaixo uma tensão lá, boto uma tensão muito baixa, que é o VBE, e ele vira uma chave aberta, um interruptor. B, que é o modo ativo. Para isso aqui eu preciso de uma junção diretamente polarizada e a outra junção reversamente polarizada. Tá? Eu sempre vou polarizar diretamente a junção VBE, tá? A junção base emissor. Ah, professor, podia polarizar diretamente a outra junção e deixar o base emissor reversamente polarizado? Pode. Poder pode. Tá? Poder pode. Funciona essencialmente do mesmo jeito que a gente viu aqui. Qual que é o problema? Vai ter um outro beta, porque o dispositivo não é simétrico. Tem aquele lado lá N+. Tá? E aquele lado N+, faz a corrente de base ser pequena, né? A corrente que entra pela base vai ser pequena, por quê? Por causa daquela concentração que é alta lá no N+, no emissor. Tá? Se você usar outra junção, ela não tem tanta diferença de dopagem do P para o N. Então a corrente de base vai ser grande. Vai ser tão grande quanto a corrente de coletor que está saindo lá. Então o que vai acontecer? Vai funcionar tudo igual, só que vai ter um beta muito pequeno. Por isso que não fica muito legal, a gente não costuma usar. Eu já vi... Eu acho que no livro do Hazard, por exemplo, ele nem fala disso, no livro do Horowitz ele nem fala disso. Tá? Nem me lembro qual... Tem um livro ou outro que explica bastante sobre esse modo ativo... Como é que chama isso, cara? Eu acho que é ativo reverso, sei lá, não sei nem o nome para isso, tá? Mas esse outro modo ativo, beleza? Na prática a gente nunca usa porque fica um beta muito baixo, fica muito ruim, tá? Fica muito difícil usar esse dispositivo para alguma coisa útil. Tá, vamos lá. Isso aqui vai acontecer quando a junção VBE estiver diretamente polarizada, a junção base coletor estiver reversamente polarizada. É preciso que essas duas coisas aconteçam simultaneamente. Se isso aqui acontecer, IC é igual a beta IB, e o IC é igual a IS vezes exponencial do VBE dividido por VT, 1 mais VCE dividido pela tensão ali. Ok? Repare que nesse caso aqui, o transistor, coletor, emissor, ele é muito parecido com uma fonte de corrente, cujo valor é essa quantidade aqui, ó. Tá? Então, uma fonte de corrente controlada por tensão, controlada pela tensão VBE, em paralelo com uma resistência de saída. Do lado de cá é o coletor, do lado de cá é o emissor. Então, repare que ele tenta pegar a corrente do coletor e empurrar para o lado lá do emissor. Tudo bem? Até aí tudo bem, gente? No C, que é o modo que a gente chama de saturação. Isso aqui vai acontecer quando? Quando o VBE for maior do que zero, aquela junção está diretamente polarizada, e o VCE está pequeno. VCE é menor do que o VBE. Está pequeno em relação ao VBE, beleza? É sempre pensar assim. E na minha opinião é bem simples, tá? O VBE está grande ou está pequeno? Primeira pergunta. O VBE está grande ou está pequeno? Se é pequeno, é corte. Então não está vendo não? Se o VBE está pequeno, é corte. Ou pequeno assim, 0, 0,2. Tá muito pequeno. Menor do que o VD1, né? Entre aspas, corte. Ponto final. Não tem conversa. Beleza? Que repare, VBE é menor do que 0, só vai aparecer aqui. Tá? Então se o VBE está pequeno, corte. Não tem muita conversa. Olhou o circuito, parece que o VBE está pequeno, chuta corte, faz a conta e verifica. É o que a gente vai fazer, é o que eu vou fazer vários exemplos. Não, VBE parece que está grande, ó. Que é esse caso, os outros dois casos. Aí você pergunta, o VCE, a outra tensão, está grande ou está pequena? Grande, pequena em relação ao VBE. Vou comparar com o VBE. Está grande ou está pequeno? Se tiver grande, modo ativo, fonte de corrente. Se tiver pequeno, modo de saturação. Ponto. Tranquilo. Beleza? Então é assim a árvore de decisão dessa coisa, tá? Se tiver aqui no modo de saturação, o que vai acontecer é que o VBE
vai ser uma constante, VBE SAT. E o VCE vai ser uma constante que a gente vai chamar de VCE SAT. Tranquilo? E aí, se eu fosse desenhar um modelo de circuito, seria alguma coisa assim, ó. Tipo, meu transistor está aqui, ó, coletor, emissor e a base. Ele seria alguma coisa assim. Fonte de tensão. Aqui é a base. Aqui vai ser o emissor. Esse aqui vai ser o VBE SAT. Uma fonte de tensão constante, naqueles dois terminais. E uma outra fonte de tensão, VCE SAT, ligada lá no terminal do coletor. Pronto, substitui isso aí e é sucesso. Aí você faz, repare que ficou simples, tá? Circuito de análise, o circuito de duas fontes de tensão, é um circuito com uma fonte de corrente, é um circuito com uma chave aberta. Vocês sabem resolver os circuitos assim, beleza? No caso lá do transistor PNP, beleza? No caso do transistor PNP, eu vou desenhar tudo que é do transistor PNP em amarelo, tá? Para aproveitar aqui o desenho. Repare que a convenção dele vai ser essa, ó. O emissor, normalmente eu vou desenhar na parte de cima. Porque o emissor precisa ficar na tensão mais alta do que em relação ao coletor, o que a gente viu ali. Beleza? Tá? Então, normalmente vai aparecer assim. Nos dois casos, tá? A seta indica o emissor, que é o emissor, aqui é o emissor, que é o emissor, o emissor. O lado que não tem a seta é o lado do coletor. Beleza? Ainda, a seta indica a polaridade daquela junção ali, ó, da junção base e emissor. Beleza? A junção base e emissor, tá? Uma está apontando para fora, esse cara aqui é como se fosse assim, aí a junção aqui está apontando para fora, esse outro cara aqui está apontando para dentro, né? Então é como se fosse alguma coisa assim. E essa junção aqui, ó, é o que está marcado aqui com a seta. Essa, mais ou menos essa ideia, tá? Essa é a ideia do símbolo. Seguindo, a gente vai ter ainda. A gente vai ter, que vai interessar pra gente aqui, vai ser essa tensão VEB, essa que vai controlar isso aqui, beleza? Todo mundo tá vendo lá, ó, VEB, VE menos VB. Beleza? VE menos VB, tá? Eu vou ficar chamando essa tensão VEB de VBE, mas toda hora que eu desenhar o PMOS, eu vou marcar a polaridade correta, onde é o mais e onde é o menos. E aí você vai lá e faz V mais menos V menos. Mesmo eu chamando de VBE no transistor P, que eu tenho esse hábito, não tem como ser rápido. Você vai pegar V mais menos V menos, o V mais vai estar no VE e o V menos vai estar no VB. E aí você vai fazer VEB, e aí vai jogar na equação e aí vai ficar tudo certinho. Beleza? E vai ter uma tensão que a gente vai chamar de VEC. Exatamente a mesma ideia, tá? O VE, a tensão de emissor está no lado mais positivo, eu vou ficar chamando de VCE por hábito. Tudo bem? Por hábito. Ok? Tudo bem, gente? Repare que as correntes aqui vão ter sinais, entre aspas, diferentes, tá? Porque a corrente de emissor está descendo, a corrente de coletor está saindo aqui e a corrente de base está saindo. Beleza? Então, em vez de estar injetando corrente de base, é como se eu estivesse tirando corrente de base. Para todos os efeitos aqui, para a gente vai ser a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Tudo bem? Mas tem que ficar atento com essa polaridade aí, porque você pode acabar errando uma conta por causa disso. Ok? Mas é só isso aqui que tem que atentar. Usando essa convenção aqui, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que onde tiver escrito VBE, você troca por VEB. E onde tiver escrito VCE, você troca por VEC. Ponto final. Então repare, é a mesma. Por isso que eu falei lá no começo. É diferente? É diferente, mas é igual. No final das contas, o modelo matemático que a gente vai usar, esse aqui de baixo, ó, o modelo de circuito, é o mesmo modelo. Tudo bem? Tomar um ligeiro cuidado para adaptar essas tensões aqui, né? Tá? Inclusive no datasheet do PMOS, vou mostrar para vocês. No datasheet ele nem faz diferenciação. Ele usa exatamente a mesma coisa e ele indica tudo com as tensões negativas. Beleza? Mas, assim, não precisa nem ficar decorando duas coisas, tá? Exatamente a mesma coisa. Uma maneira alternativa de fazer isso aqui. Uma maneira alternativa. Eu não gosto muito, mas na prática é o que eu acabo fazendo intuitivamente, tá?
Em vez de escrever VEB, VEC, você usa as mesmas equações que já tinha aqui embaixo. Usa as mesmas equações. Só que em vez de VBE, todo lugar onde aparecer VBE, você vai usar módulo do VBE. Repare que se você sempre usar o módulo do VBE, nunca vai dar ruim no NPN, que é tudo positivo. Nunca vai dar ruim. Se faz a conta aqui, tudo em módulo, beleza. Aproveita para o NPN. Calcula o VBE, tira o módulo, vai ficar com a tensão positiva, pum, encaixa lá no modelo do NPN. Pronto, dá na mesma, tá? E onde tiver VCE, você troca por módulo do VCE. Ok? Tudo bem? Agora, presta muita atenção, porque uma coisa, outra coisa, tá? Por exemplo, se eu for fazer isso aqui, se eu for adaptar esse cara aqui, módulo do VCE é maior do que o módulo do VBE, ok? É isso. Não é, e eu não sei nem dizer se isso faz sentido, mas eu já vi isso aí, a gente escreveu na prova, módulo do VCE é maior do que VBE. Ok? Muito cuidado, não é para você fazer isso. Ó. Se você fizer isso aqui, vai dar ruim. Beleza? Aqui não tem muito como você errar isso. No transtor MOS, esse tipo de erro vai ficar mais comum, tá? Aqui não tem muito como errar. Até aí tudo bem, gente? Até aí tá ok? Vou fazer alguns exemplos. Então vamos dar uma olhada breve aqui, mostrar o datasheet de dois desses caras, tá? Eu vou botar lá no esse aqui é o datasheet desse transistor aí, BC547, que é um clássico, tá? Um transistor de baixa potência, de uso geral, assim, para processamento de sinais, tá? Você vê lá, o dispositivo de 3 terminais, ele indica onde é a base do coletor emissor. Toma muito cuidado lá, porque cada dispositivo vai ter uma ordem diferente lá dos pinos, eletrônica, tá? Né? E aí, tem duas coisas que são interessantes, tá? A primeira coisa a olhar esses caras aqui sempre vão ter alguma coisa desse tipo aqui. Valores absolutos, máximos absolutos, que cara, não passe desses valores de corrente de tensão, porque senão vai dar ruim. Ok? Tipo, não tente botar mais do que, por exemplo aqui, não tente botar mais do que, mais na tensão, sei lá, base e emissor. Tá vendo lá? Não tente botar mais do que 6 volts, por exemplo. É isso que ele está falando para você, tá? Mas esses são limites, tá? A gente vai voltar esse assunto aqui. Eu espero mais para o final da disciplina, porque tem essas questões aqui, ó, de temperatura de junção, como é que a gente faz para calcular isso, tá? Como é que a gente faz para calcular a potência máxima que a gente pode dissipar em termos da temperatura e como é que vai esquentar, tá? Mas eu preciso dar um jeito de cobrir primeiro a parte eletrônica, depois vir uma coisa mais aplicada, tá? Mas é bem comum ter alguma tabelinha que é só isso aqui, tá? E aí repare, o que ele fala para você essencialmente é o valor do beta, que é o HFE, tranquilo, que é ele normalmente chama assim de ganho de corrente DC, tá? Que pra gente aqui é o beta, beleza? É HFE. Repare que nesse dispositivo aqui, ó, vai de 110 até 800. Então repare, primeira coisa que você tem que reparar nessa coisa do beta, tá? O beta varia muito. Tipo, varia muito mesmo. Tipo assim, ó, de 100 para 800 são 8 vezes, cara. Tipo, é muita coisa, tá? O beta varia com tudo. Varia com temperatura, varia com lote, varia com tudo. Se você puder imaginar, o beta varia, tá? Então a primeira coisa a ficar atento você fez o circuito. Se o circuito depende, tipo assim, para funcionar bem, depende fortemente do valor certinho do beta, é um mau circuito. Você tem que dar um jeito de fazer, a gente vai ter que dar um jeito de fazer os circuitos, independente do beta. Eu não sei se vou conseguir tratar muito desse assunto de circuitos que são independentes do beta aqui. Eu vou tratar do basicão para começar, eu tenho que falar muita coisa de amplificadores, tá? Mas pro final eu tento mostrar como é que faz circuitos mais independentes do beta. Vão ter realimentações para controlar. Essencialmente é isso que a gente vai fazer, tá? Mas a ideia é sempre tentar fazer um circuito que não depende do beta. Beleza? Ou depende fracamente do beta, tá? Vamos ver que não é uma tarefa fácil, mas vamos lá. Outra informação aqui, repara que não tem IS aqui, ó, em hora nenhuma, né? Ó, nada aqui é unidade de corrente, exceto a primeira linha, tá? Que seria um candidato para o IS, né? Que é esse, tá vendo aqui, ó, é o que ele está chamando aqui de Collector Cutoff Current.
É a corrente que passa pelo dispositivo, pelo coletor, quando o dispositivo está em corte. Beleza? Não é exatamente o IS. Tá? Então tomar um pouco de cuidado com esse cara aqui, não é exatamente o IS. Tá? Se fosse 15 nanos, seria um IS muito grande, que não bate depois com os outros números. Beleza? Isso aqui é como se fosse uma corrente de... Na hora que você faz a chave aberta, transistor como chave aberta, é como se tivesse um resistor em paralelo com ela, que deixa passar um pouquinho de corrente, e esse pouquinho de corrente é esse valor aqui. É um defeitozinho, é uma chave que deixa passar um pouquinho de corrente, tá? Então repare, não tem o valor do IS, tá? Então a gente vai ter que se virar com o valor do beta e esses três caras aqui, ó, o VBS-SAT e o VCS-SAT, que são os valores que a gente vai usar quando o dispositivo ficar em saturação. O valor, quando entrar em saturação, o VBE vai ser aproximadamente esse valor aqui. O VCE vai ser aproximadamente esse valor aqui. Beleza? Repara lá, ó. Eu vou ficar usando lá 0,7 e 90 ou 250 milha. Eu nem sei aqui nas contas que eu fiz. Tá? Mas vocês vão ver que o valor exato disso aqui também não importa muito. Tá? Escolhe aqui o típico ou escolhe o máximo. Não vai importar muito não. Vocês vão ver que o erro que isso vai dar vai ser pequeno na prática. Tá? Então a gente vai ter que se virar com esses dois caras e a gente vai ter que se virar com esse valor aqui, VBE1, que é como se fosse o VD1 da junção base emissor. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, ó, acima dessa tensão, aquele diodo começa a conduzir. Beleza? Abaixo dessa tensão, esse diodo não conduz. Essencialmente é isso que está dizendo aqui pra gente. Tá? E repare, é bem próximo do VBE-SAT. Tá? Ó, o típico, não, 660 contra 700. Tá? Eu, pessoalmente, quando eu vejo isso aqui acontecendo, eu já esqueço, inclusive, esse VBE1 e fico usando só o VBE-SAT como se fosse o VBE1. Para todos os efeitos. Beleza? Sim. Vamos ver que é ok. Tudo bem? Tem mais alguns caras interessantes aqui, que é o FT, que é... Lembra quando a gente falou do transistor do amplificador operacional? Tinha uma frequência máxima onde ele dava ganho, né? Tinha uma frequência a partir onde dava 0 dB de ganho, onde o ganho era unitário. Esse FT é a mesma coisa, tá? É o produto ganho-banda, só que do transistor, tá? A gente não vai ficar tratando muito de produto ganho-banda de transistor, mas essencialmente é a mesma ideia, porque na hora que a gente fizer um amplificador com esse transistor aqui, a banda eu vou ter que trocar banda por ganho. E o FT vai ser o que vai me dar esse trade-off, essa relação de trade-off, tá? Em geral, a gente quer esse número grande, tá? Um transistor de alta frequência, a gente quer esse número grande, beleza? Essencialmente, o que está dizendo aqui pra gente a gente pode ir até 300 MHz, só que eu vou ter um ganho muito baixo, em 300 MHz, mas eu posso ir meio que até 300 MHz. Essencialmente é isso que a gente está dizendo, tá? Imagina você quer um circuito para operar, sei lá, em gigahertz. Você pode já ver que tem que começar a caçar um FT grande aqui. É difícil fazer isso, tá? Ainda, do mesmo jeito que a gente viu que nas junções PN, as junções tinham capacitâncias típicas, né? Tá? Era tipo assim, a junção PN era um lado isolante, um lado condutor, um outro lado condutor e no meio tinha a região de depressão, que é isolante. Tá? E aí aquilo forma um capacitor. Aqui também acontece a mesma coisa, só que eu tenho duas. É como se fosse dois capacitores. Um entre a base e o coletor, um entre a base e o emissor. Beleza? E aí eu tenho aqui mais ou menos o valor dessas capacitâncias dados para esses caras. Tá? Repare que o valor da capacitância muda com a tensão e com a corrente. O valor do VBE-SAT muda com a corrente. O valor do beta muda com tudo. Vou mostrar aqui, tem uns gráficos aqui, tá? Toma cuidado. Lembra que essa colunazinha de condições aqui que o fabricante coloca é meio que a forma dele dizer, é assim que eu gostaria que você usasse esse dispositivo, com essas correntes e com essas tensões aqui. Beleza? Então na hora que você está fazendo o seu projeto, que corrente de coletor que eu coloco? Você vai poder escolher lá na hora que está fazendo o seu amplificador. Você vai escolher a sua corrente. Tá? Qual a corrente você vai escolher? Sei lá, 100 mA, 10 mA. O cara meio que está indicando para você o que fazer. Tá? Não tem muito segredo. Se você quiser fugir um pouco disso aqui, aí precisa ter algum modelo. É bem usual alguém te dar um modelo de SPICE, de simulador de circuitos, para você poder botar no simulador e sair um pouco disso aqui, tá? Mas a gente vai fazer, como eu disse também, a gente vai fazer o clássico que a galera raiz fazia, quando não tinha simulador. Beleza? Esse negócio de figura de ruído
tem a ver com quantidade de ruído. Lembra que lá eu comentei que lá na junção, mesmo quando a junção estava corrente igual a zero, tinha um ruídozinho, né? Tinha uma correntezinha, hora um pouquinho para cima, hora um pouquinho para baixo. Girava em torno de zero, média zero, tá? Isso aí vai dar origem a um ruído, e essa figura de ruído dá uma noção para a gente de quanto que é a potência desse ruído, tá? A gente não vai ficar tratando de ruído aqui, beleza? Ainda, eu gosto muito de olhar esses caras aqui. Isso aqui já facilita muito minha vida, tá? Lembra que o transistor, ele tá assim, tá? Cadê o meu lápis? O transistor tá assim. O que esse cara aqui tá fazendo? Nesse gráfico aqui, ele tá travando uma tensão VBE fixa, beleza? Ele tá travando o VBE e ele tá variando o VCE. E aí ele mede quanto de corrente está entrando aqui. Tudo bem? Repare, ele está vendo a corrente e a tensão nos mesmos pares de terminais. Então tá vendo? Ó, a tensão entre o coletor e o emissor, a corrente que entra no coletor e sai pelo emissor. Corrente e tensão nos mesmos pares de terminais. Isso aqui é extremamente importante. Vou ficar chamando atenção. Vai fazer mais sentido daqui a umas 2 ou 3 aulas quando a gente falar de transcontância, mas extremamente importante entender quando que a gente está olhando tensão e corrente nos mesmos pares de terminais e quando a gente está olhando terminais diferentes. Beleza? E aí repare, quando a gente está no modo ativo, por exemplo aqui a curva de baixo, tá? A primeira, vira aproximadamente reta, né? Ó, aproximadamente independente da tensão VCE. Tá? Para todos eles tem algum momento onde vira uma reta. Tá vendo? Olha só que nessa curva aqui de baixo, a primeira aqui, ó, para IB de 50 micro, tá? Tá bem horizontal isso aqui, né? Tá bem horizontal. Repare que se eu mudo a corrente de base, eu mudo isso mudando o VB, vou mostrar para vocês, a gente muda essa inclinação. Repare que essa daqui, ó, já tá mais inclinada, né? Para cima. É como se tivesse um resistor de resistência menor, né? Então, tá vendo? Quando diminui a resistência, vai inclinando para cima, assim, né? Virando para lá. Beleza? Então, aquele resistor que está em paralelo lá depende do ponto de operação, depende do que está acontecendo no circuito. Tudo bem? Ainda, repare que abaixo de uma determinada tensão aqui, ó, que é a tensão que leva para a saturação, tá? Esse cara aqui está no modo que a gente chama de saturação. E aí duas coisas acontecem. Primeiro, se a gente for falar em beta, a gente pode falar no beta aqui, é como se o beta estivesse diminuindo. E a gente não vai usar essa informação do beta mais, tá? E eu expliquei lá no vídeo também que é como se tivesse... Aí dá uma olhada na aula passada. O modelo dessa coisa é uma fonte de tensão. Aqui é o coletor, aqui é a base, aqui é o emissor. É como se tivesse a fonte de corrente e no outro lado tivesse um diodo, que vai tentar manter a tensão constante, tá? E na hora que a gente entra aqui nesse modo de saturação, é como se aparecesse um outro diodo aqui, ó, ajudando a fornecer a corrente da fonte controlada. Essa corrente aqui é constante. E aí o que acontece? Antes eu tinha IC entrando todo na fonte constante, agora eu tenho IC mais alguma coisa. Só que a corrente da fonte constante continua igual. E aí a corrente IC diminuiu. Porque eu não preciso mais vir tudo lá de fora. Tem esse diodo aqui agora me ajudando. Essa corrente, sei lá, IX aqui está me ajudando. E aí a corrente IC pode ficar menor. Por isso que a gente está vendo a corrente diminuindo aqui, ó. Tudo bem? Até chegar ao ponto de que vira aquelas duas fontes lá que a gente viu, e aí vira VCE SAT e VBE SAT. Beleza? Então isso aqui é extremamente útil. A gente vai voltar isso aqui, esse gráfico aqui um pouco mais para frente, tá? Esse outro aqui, a gente está fazendo o gráfico VBE por IC. Repare que agora o que a gente está fazendo aqui, ó, o dispositivo está aqui. Eu estou fazendo, ó, tensão constante do lado de cá. E aí eu estou variando essa tensão, a tensão VBE. Ok? E eu estou medindo essa corrente, que não é a mesma corrente da fonte que eu estou controlando. Não é a mesma corrente da fonte controlando. Estou olhando tensão e corrente em terminais diferentes. Ok? A corrente que eu estou olhando é entre os terminais do coletor e do emissor. A tensão que eu estou olhando no gráfico
é entre a base e o emissor, terminais distintos, beleza? Nesse caso aí, essa coisa seria IC é igual a IS exponencial de VBE dividido por VT, aproximadamente, tá? Seria isso daqui, seria essa conta. Repare que isso aqui é exponencial, né? Exponencial no gráfico logarítmico, repare que isso aqui está escala log do lado de cá, né? Ó, do lado de cá está escala log, tá? E fica uma reta, beleza? E a inclinação dessa reta vai dar aproximadamente o valor que a gente está procurando para esse S, né? Então é daqui que você consegue tirar, mais ou menos, extrair o valor desse S. Eu não gosto muito de ficar usando, porque nem sempre o cara dá esse gráfico, o fabricante dá esse gráfico. Se ele der, você consegue ir lá e tentar extrair o IS. Se não der, eu acho melhor se virar sem esse S. Sempre. Beleza? Mas isso aqui é exponencial. Tudo bem? Repara numa coisa aqui, ó. Isso aqui é a corrente de coletor, o que ela faz com o beta. Beleza? Repara que nesse dispositivo é mais ou menos constante, mas muda, né? Tá? Quando a corrente está muito grande. Beleza? Então tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Isso aqui é o que a corrente de coletor faz com o VBE SAT e com o VCE SAT. Beleza? Então repare, a relação exponencial são duas junções PN, diretamente polarizadas nesse caso aqui, que ele está olhando a saturação, tá? E lá na tabela ele deu dois valores típicos para uma condição específica de corrente. Ah, não, mas eu quero trabalhar com outra corrente. Aí você vem aqui no gráfico e descobre um valor mais acertado. Beleza? Eu, pessoalmente, o que eu faço? Eu uso o valor que está na tabela, jogo depois no simulador, se eu tiver um modelo razoável do meu transistor, e vejo o ponto de operação mais fino, termino de fazer o projeto fino lá no simulador. Tá? Que é o que todo mundo acaba fazendo. A IFT, corrente, não interessa muito. Beleza? Em termos do transistor PNP, deixa eu mostrar como é que ficou um datasheet dele, tá? Rapidinho. Vamos lá. Esse aqui é o datasheet do transistor 557. 556, 557, 558. Tá? Que é o... Cara, isso é bem comum, tá? Vários fabricantes, eles fazem o transistor NPN e um transistor PNP mais ou menos balanceados um com o outro, assim. É mais ou menos essa ideia, tá? Tem o 547, tem o 557. Eles são feitos meio que para usar juntos. Tá? É como se fosse um dual do outro, tá? A ideia é que eles sejam compatíveis um com o outro. Essencialmente é isso, tá? Cada fabricante vai usar um código diferente. Esses dois aqui são clássicos. Tem um monte de fabricante que fabrica esses aí, tá? Repare que cadê? Maximum ratings, né? Repare... Cadê aqui, ó? Característica, que é a característica dele funcionando. Repare que esse cara aqui, ele não fez aquilo que eu fiz de trocar as polaridades do negócio. Olha lá, ele usa tudo corrente negativa. Ele está usando exatamente a mesma convenção do NPN aqui. Só que a corrente IB ficou negativa. Porque uma está entrando e está saindo. Tá? Olha lá, IC, mesma coisa. Tá? Olha só as correntes aqui. Ó. Isso aqui é o VBE SAT. Essa tensão aqui, essas duas tensões. Né? O VBE SAT está usando tensão negativa. Ele não está invertendo o VBE, igual eu fiz lá, chama de VEB, beleza? Então, atenção para isso, tá? Assim, atenção para isso, tá? Repara que o beta não tem conversa, é sempre número positivo, tá? Isso aqui é o beta, beleza? E repara lá o tanto de condição que tem pro beta e tal. Tipo, o beta varia pra caramba, tá? Tipicamente a gente vai usar aqui, ó, 90, o outro lá era 110, a gente vai usar mais ou menos 100 pros dois, que é meio que a mesma coisa, beleza? Mas essencialmente a mesma coisa, ficar atento para esses números negativos, porque tem fabricante que vai usar a convenção que eu mostrei para vocês, de escrever VEB em vez de VBE, tá? E vai ter fabricante que vai usar a convenção do NPN como referência e vai usar números negativos, tanto para as correntes quanto para as tensões. Atenção para isso, beleza? Em geral, confunde um pouco no começo, mas quando depois você pega um pouco de traquejo, não tem muito erro não, tá? Vou fazer uns dois exemplos para começar a engatar, apesar de já do avançado da hora. Mas na aula que vem a gente faz mais alguns. Aliás, não sei nem se aula que vem não. Cara, vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer. Senão eu termino, faço um complementar lá, vocês veem mais os vídeos lá. Porque tipo assim,
Eu tenho que começar na aula que vem a falar de transtor MOS, porque senão não dá tempo de eu terminar. Pode ser que não dê tempo de eu terminar a matéria. Transtor MOS é mais importante no meu entender, tá? Mas vamos dar mais ou menos uma ideia de como é que faz a coisa aqui, tá? Exemplo 1. Vou usar os dados do BC547, tá? Onde para não precisar ficar olhando a tabela o tempo todo, vou usar o beta de aproximadamente 100, tá lá na tabela. VBE SAT de 700 mV e o VCE SAT eu vou usar 250 mV. Depois checam lá na tabela, tá? Esse aqui não é o caso típico, o caso típico é 90 mV, mas vamos ver que meio que dá na mesma. Tá? E aí eu quero olhar, primeiro eu quero analisar esse circuito aqui, ó. Quero analisar esse circuito, onde eu tenho um RB aqui, eu tenho um RC e eu tenho o VCC, estou usando o VCC de 5 volts, estou usando o RC de 100 ohms e estou usando o RB de 1 kΩ, nesse caso aqui em particular, tá? Primeira coisa que tem que atentar aqui, tá? Que pode ser que eu tenha, assim, eu demorei um bom tempo até internalizar a seguinte ideia. Repare que, na hora que a gente estava falando modo ativo e tal, aquela coisa toda, quem controla a corrente de coletor, que é a corrente dessa aqui, ó, na verdade, é a corrente que entra aqui na base. Beleza? É a corrente de um controla do outro, que é a ideia de que IC é igual a beta e B. Eu boto uma corrente e obtenho outra corrente. Beleza? Só que, em geral, o que a gente vai ficar tratando que a gente vai ficar querendo fazer o tempo todo, é converter a corrente de base numa tensão VBE. O tempo todo a gente vai ficar querendo fazer isso. Tá? Para quê? Para controlar a corrente, controlar ela com uma tensão. Controlar com a tensão VBE. Beleza? Por quê? Porque nossos circuitos que a gente vai fazer lá, quando a gente for fazer um amplificador, a gente vai fazer um amplificador que entra a tensão e sai tensão. Então eu quero controlar o cara com tensão. Beleza? Raramente vocês vão ver algum transistor bipolar sem esse resistor de base, em série com a corrente de base. Por quê? Porque esse cara está convertendo corrente em tensão. Beleza? Raramente vocês vão ver esse cara sem ele. Na prática, assim, em termos práticos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa a fazer é fazer uma hipótese se esse cara está em saturação, em corte ou em modo ativo. Beleza? Você vai fazer uma hipótese, porque a princípio você não sabe. Essa é a primeira coisa, tá? Repara uma coisa aqui. Eu vou chutar, tipo assim, no começo você tem que chutar mesmo. Só que o ideal é que você faça um chute direcionado. Quando que vai estar em corte? Quando a tensão VBE for baixa. Quando que vai estar em modo ativo? Quando a tensão VCE for alta. E quando que vai estar em saturação? Quando a tensão VCE for baixa. Lembra disso? É mais ou menos essa ideia. Olha só o que está entrando do lado de cá. Do lado de cá está entrando 0. Então, vou chutar que minha tensão de base vai estar baixa. Porque a tensão que eu estou botando na base deve estar, tá baixa. Vai ter uma corrente passando ali, mas não sei se é muito ou pouco, mas deve ser baixo, tensão baixa. Tá? Então, vou fazer uma hipótese. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou dizer que é. E aí eu vou agir, vou calcular como se fosse verdade. Só que no final tem que descobrir se é verdade ou não. Ok? Então, vamos lá. Atenção. Eu vou supor que está em corte. A partir desse momento, eu vou considerar que a hipótese é verdadeira. E eu vou calcular como se fosse. Ok? Se tiver em corte, IB igual a 0, IC igual a 0. Foi o que a gente viu lá no modelo. Tudo bem? IB igual a 0, IC igual a 0. Eu estou tentando descobrir quanto que é a tensão Vout, que é a tensão que aparece ali no terminal do coletor. Repare que Vout igual a VCE nesse caso aí. Nesse caso em particular. Tá? Mas vamos lá. Eu quero descobrir quanto que é o Vout. Opa! Eu sei quanto que é a tensão aqui. Eu sei quanto que é a corrente que está descendo aqui, ó, IR, que é igual ao IC, né? Beleza? Lei de Kirchhoff das correntes. IR igual a IC. Eu sei quanto que eu consigo calcular quanto que é a queda de tensão no resistor. Certo? Então vamos lá. Se o IR é igual ao IC e o IC é igual a 0, o IR é igual a 0. Então a queda de tensão no resistor é 0.
Isso quer dizer o seguinte, nos dois lados do resistor tem que ter a mesma tensão, certo? Não quer dizer que o Vout é igual a zero, tá? Cuidado. Vários de vocês aí já, Vout é igual a zero. Não. De um lado do resistor tem que ser igual ao outro lado do resistor, em termos de tensão, se a corrente é zero. Beleza? Então, se do lado de lá tem 5 volts, no Vout tem que ter 5 volts. Então, essa é a tensão de saída, 5 volts. Tá aí, tudo bem? Agora eu tenho que descobrir se isso aqui é verdade ou não. Se a minha hipótese é verdadeira ou não. Beleza? Regra geral. Lá no diodo, a gente usou essa mesma abordagem. Eu fazia uma hipótese e testava. Lá a gente tinha duas possibilidades. Ou estava conduzindo ou não estava conduzindo. Se estava conduzindo, a gente sabia a tensão em cima do diodo. Ia ficar igual a VD1. E aí a gente testava a corrente. Se a corrente era positiva, lembra disso? Se ele não estava conduzindo, a gente sabia quanto que era a corrente. Corrente igual a zero. E a gente testava se a tensão em cima dele era negativa. Beleza? Qual que é o princípio? Que talvez eu não tenha dito explicitamente, mas qual que é o princípio? Se, na hora que eu faço hipótese, eu ganho informação sobre a corrente, na hora de testar, eu tenho que testar a tensão. Eu não posso testar a corrente. Se, na hora que eu fiz a hipótese, eu ganhei informação sobre a tensão, eu tenho que testar a corrente. Beleza? Eu tenho que testar aquilo que eu não ganhei informação. Por quê? Porque essa informação que eu não ganhei veio do circuito. Certo? Então, olha só, vou fazer em vermelho as hipóteses. Eu ganho informação sobre as correntes, então tem que testar as tensões. Beleza? Tanto se a tensão VBE quanto VCE. Beleza? Tudo bem? Eu ganho informação sobre as correntes. Tá? Então vamos lá. Então preciso, primeira coisa, VBE maior do que zero, certo? Para estar, desculpa, no corte, né? Menor do que zero. Cadê a minha borracha? VBE menor do que zero. Beleza? Vamos lá. Quanto que é o VBE? Tá? VBE é essa tensão que está aqui, ó. VBE. Repare que a corrente IB, eu vou escrever ela assim, né? Ó, NPN, a convenção que a gente usou, tá? Então isso aqui vai gerar uma queda de tensão no resistor, que eu vou chamar de VR. E eu vou escrever lei de Kirchhoff das tensões. Eu vou começar aqui no zero e vou rodar para cá. E aí eu vou poder escrever que, tá? Menos VR menos VBE igual a zero. Tudo bem? Isso aqui quer dizer que o VBE é igual à tensão que está caindo lá no resistor. Ok? Só que a tensão em cima do resistor vai ser zero porque a corrente dele é zero, né? Aqui, ó, a corrente IB é zero, essa tensão VR é zero. Vamos dizer que o VBE é zero. Todo mundo de acordo? Repare que VB é zero não é exatamente menor do que zero. Tá? Não é exatamente menor que zero. Mas lembra que isso aqui é uma junção PN, né? E na junção PN, na hora que tinha zero, a corrente era zero. Então quer dizer que ele não está conduzindo. Beleza? Tudo bem? Na prática, o que seria melhor testar? Se esse VBE é menor do que o VBE SAT. Beleza? E aí se você testar assim, claramente que não está diretamente polarizada aquela junção. Ok? Então, VBE é menor do que zero, ok, passou. Preciso que o VCE, a segunda condição, seja maior do que o VBE. Para quê? Para outra junção ficar reversamente polarizada. Essa junção que está aqui, ó. Ok? Beleza, gente? Preciso da outra junção reversamente polarizada, tá? O VCE, nesse caso, é igual ao Vout. Coincidentemente, né? O VCE é essa tensão que aparece aqui, ó. Mais, menos, VCE. Que é igual ao Vout nesse caso. Nesse caso, tá? Então, do lado de cá eu tenho 5 volts, que foi o que a gente calculou. Tá dando maior do que o VBE de 0 volts, que é o que a gente calculou aqui, ó. 0 volts. Isso aqui é verdade. Então, repare, as duas coisas são verdade. Então, quer dizer que essa hipótese está correta, essa conclusão está correta. Tudo bem? Tá tranquilo? Eu vou parar por aqui. Vou fazer na aula que vem, vou fazer mais casos mesmo, tá? Não vou botar vídeo lá para vocês, vou fazer com calma aqui na aula. Vou fazer na próxima, vou começar de propósito com um que passando por todas as hipóteses erradas. Pra vocês verem como é que sempre dá para descobrir que está errado. Beleza? Esse aqui eu fiz um que eu já meio que sabia que era o que ia dar certo, tá?
No próximo eu vou fazer um, tipo assim, um que todos os casos errados, você vê como é que vai verificando a coisa. E a gente vai começar a tentar fazer algumas perguntas, do tipo, quanto que é o maior valor que eu posso botar não sei aonde? Quanto que é o menor valor que eu posso botar de tensão ali? O maior valor de resistência tal? Quanto que eu tenho que botar de resistência para dar tensão tal não sei aonde? Porque é isso que a gente precisa para projetar os amplificadores depois, tá? E na aula que vem, eu já vou começar também a falar de como é que é a física básica do transistor MOS. No meu entender, a física básica do transistor MOS é mais simples do que a do bipolar, tá? Ela é mais simples. Ela é meio... dá uns trecos meio não intuitivo também, como tudo nessa física de semicondutores aqui. Mesmo porque a gente também não está fazendo as contas assim, tipo, a fundo, tá? Das energias e tal. Mas eu acho mais tranquilo de entender. Beleza? Eu acho mais tranquilo de entender, tá? E aí a gente vai ver que vai chegar num modelo bem parecido com esse aqui do transistor bipolar. Porque a minha ideia é, na hora que eu estiver falando de amplificador, eu não vou ficar tendo muita diferença entre o amplificador que é feito com transistor bipolar, o amplificador que é feito com transistor MOS. Para mim vai existir um amplificador que serve para aumentar a tensão. E aí eu vou fazer ele com bipolar e com MOS. Para mostrar que dá para fazer de dois jeitos. Eu vou fazer o amplificador que converte corrente em tensão. Eu vou fazer ele com bipolar e com MOS, porque é o mesmo circuito. Eu só vou usar com um dispositivo diferente para implementar, mas a ideia é a mesma. Vocês vão ver que é exatamente a mesma ideia. Beleza? É uma coisa um pouco mais abstrata do que, esse circuito com esse transistor tal. E é diferente desse circuito com esse transistor tal. Mas vocês vão ver depois que eu vou tentar mostrar para vocês que é tudo igual. Beleza? Claro que cada um tem os seus defeitos, cada um tem suas particularidades. O que mais vai ser diferente, já adiantando, tá? Essa corrente de base é o que mais vai diferir entre o transistor MOS e o transistor bipolar. Eu vou mostrar lá para vocês que essa corrente de base no transistor MOS sempre vai ser zero, em primeira aproximação, sempre vai ser zero. Aqui, se eu botar zero, esse transistor não conduz. Se eu botar a corrente igual a zero, esse transistor não conduz. Lá no outro cara, vocês vão ver que é difícil colocar uma corrente que não é zero. Vocês vão ver por quê, beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Ainda.